Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Otto Nogami trazendo importantes e relevantes informações. O lançamento da plataforma Trampolim, em evento realizado pelo governo do estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, dia 8 de julho. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, entrevista o secretário de Relações Institucionais, Dr. Olavo Noleto Alves. Fique conosco. E o presidente norte-americano, recentemente, estava preocupado muito com essa reunião do BRICS. Aliás, não só do BRICS tradicional, como também com a agregação de outras economias. A grande preocupação dos Estados Unidos, sem dúvida alguma, é, em primeiro lugar, a questão que envolve o poder do dólar norte-americano no mercado mundial. Afinal de contas, é a moeda de troca utilizada nas mais diferentes transações a nível mundial. E, claro, à medida que o movimento dos chamados BRICS, ou mais especificamente da China, no sentido de tentar gradativamente ir substituindo o dólar norte-americano, então isso cria realmente uma apreensão muito grande com relação ao governo americano, principalmente no que diz respeito a essa dificuldade que eventualmente o governo norte-americano vem a ter no financiamento da dívida pública. Entretanto, há poucos dias atrás, o presidente norte-americano resolveu criar um conflito, vamos colocar assim, um conflito tarifário com relação ao Brasil. Esse movimento é um movimento que não é estritamente técnico, mas também envolve uma questão política muito grande. E, aliás, devemos levar em consideração que a fixação dessas novas tarifas no patamar de 50% realmente modificam toda uma cadeia de investimentos e, inclusive, a própria cadeia de produção. Muita água ainda vai correr por debaixo da ponte. Entretanto, um grande sinal de alerta começa a surgir no radar. Diz respeito ao impacto dessa decisão do governo norte-americano com relação à formação de preços, principalmente aqui no Brasil. Levando-se em consideração a inflação verificada no mês de junho, que foi de 0,24%, e que no acumulado ele volta a subir, indo para um patamar de 5,35%, então isso realmente cria uma preocupação muito grande no que diz respeito à adoção da política monetária aqui no Brasil. Aquela perspectiva que nós tínhamos de eventualmente começar a haver uma redução da taxa de juros, muito pelo contrário, com esse movimento, a tendência é que os preços comecem a subir. Principalmente levando-se em conta de que, no segundo semestre, pelo menos nos meses de agosto e setembro, a gente verifica um leve aumento dos preços, ou seja, potencializa-se a dificuldade do Banco Central em tentar acomodar os preços da economia. Então temos aí nos próximos dias uma série de observações a serem feitas, principalmente no tocante ao impacto que essa decisão do governo americano pode criar nos preços da nossa economia e não só isso, principalmente na atividade econômica. Vamos aguardar. O governo do estado de São Paulo lançou na terça-feira, dia 8 de julho, no Palácio dos Bandeirantes, o programa Trampolim, uma iniciativa digital que promete transformar a relação entre empresas e profissionais no mercado de trabalho. Trata-se de uma plataforma gratuita que reúne em um só lugar vagas de emprego, cursos de qualificação, ferramentas de orientação de carreira e apoio para quem busca se recolocar ou crescer profissionalmente. Já as empresas participantes poderão definir os perfis desejados e divulgar vagas gratuitamente, garantindo uma conexão mais eficaz com candidatos qualificados. A iniciativa faz parte da política pública de inclusão produtiva e surge para enfrentar um problema urgente do mercado: a dificuldade das empresas em encontrar profissionais qualificados e, ao mesmo tempo, o alto número de pessoas em busca de emprego. Olha, hoje aqui no Palácio Bandeirantes, ao lado do governador Tarcísio, seu secretariado,
secretária de Assistência Social, Andressa, foi lançado o programa Trampolim, como você colocou, que é um programa importantíssimo, que é para geração de renda, onde a população vai poder ter uma plataforma, que é o Trampolim, para se cadastrar, onde vai ser cadastrado o seu currículo, e com isso a cidade, o governo vai saber quais são as demandas de emprego naquela cidade, naquela região. E com isso nós vamos fazer com que as empresas que têm as suas vagas abertas possam cadastrar essas vagas e linkar com os currículos e as demandas da cidade e da região, fazendo com que realmente tenha essa integração e com isso a gente possa fazer com que as vagas que estão sendo abertas hoje pelas empresas, elas possam ser ocupadas. Hoje existem muitas vagas em abertos em todo o estado de São Paulo para emprego, porém falta capacitação. Então o governo vai capacitar essa mão de obra de acordo com as demandas e necessidades do mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho, as empresas solicitaram vagas para panificação, vamos criar padeiros, vagas para padeiros, se precisar de açougueiro, e assim por diante, tantas outras vagas, tecnologia e outras vagas que foram criadas pelas empresas, o governo, através do Sistema S, através de suas carretas de capacitação, através do Centro Paula Souza, nós faremos essa capacitação das pessoas para que elas possam aí sim integrar essas vagas que estão abertas no mercado de trabalho, terem seus empregos e com isso gerando dignidade para várias famílias do nosso estado. E o Trampolim nasce de uma conversa com a primeira-dama, Cristiane Freitas. Ela foi que arquitetou as perguntas que ela começava a falar, mas é muito pulverizado, por que a gente não une isso num lugar só? E daí nasceu o Trampolim. Então o que é o Trampolim? Ele é uma ferramenta mãe, você consegue manter as identidades do Sebrae, do Senai, do próprio Banco do Povo, com o Cine, só que você está congregando o seguinte, aonde tiver curso gratuito, eu ponho ali. Isso dá a oportunidade da pessoa, ao invés de ela ficar procurando picada, ela vai abrir lá e vai ver quantos cursos tem, que tipo de curso tem. E ela também gera demanda, ela pode gerar demanda e dizer, eu preciso desse curso. A mesma forma, agora, para que faça a empregabilidade, eu preciso do quê? Das empresas. Que elas coloquem a vaga dentro do sistema. Porque aí você entra uma pessoa, ela tem duas opções. Se ela já se sente qualificada pelo perfil da vaga, ela vai trabalhar. Se ela precisa de qualificação dentro daquele perfil, ela vai pegar o curso. E dali ela já sabe onde tem a vaga. E a participação das prefeituras é muito importante para a gente ter a visão da vocação cruzada com a regionalidade. Cada cidade de São Paulo é diferente. Eu estou te falando, eu fui em 385 e vou na 645, que é uma determinação do governador Tarcísio de Freitas. Então, assim, ele faz aquilo ser uma ferramenta inteligente. E nós vamos avançar em segunda, terceira fase, toda ela voltada para a inteligência artificial. É um brilhante trabalho, queria até aproveitar para agradecer o meu grupo de executores, que é a Juliana Cardoso, a Mariana, a Júlia, a Mires, aí tem Catatino, Miriam, porque às vezes a gente reconhece, é um grupo que trabalhou nisso. E os apoiadores, termo tecnológico, que foi a Stefanini, foi a Prodesp, foi o Caio, que conhece muito do mundo digital. Então não foi uma ferramenta feita por um, teve uma grande idealização da nossa primeira-dama e trabalhou um grupo de pessoas. E o melhor, nós não lançamos eles sem testar. Nós conversamos com diversas empresas empregadoras, com diversas associações empregadoras, e aí nós fomos corrigindo para lançá-lo. Agora, é um site. Como é site baseado em tecnologia, você pode ir melhorando à medida que vai evoluindo a tecnologia. Entendeu? Nós pretendemos transformar ele muito mais na inteligência artificial, numa segunda, terceira ou quarta etapa. Então, ele é, vamos dizer, ele vai dar a clareza da onde a gente tem que mexer, da onde a gente tem que melhorar, à medida que for tendo adesão. O Superação SP não é um programa de benefícios. O Superação SP é um convite a uma caminhada. É um convite a uma jornada, porque a gente acredita que essa jornada vai ser vitoriosa. A gente vai chegar para a pessoa e vai dizer para ela, olha, eu acredito em você. E se você não consegue andar sozinho, nós vamos te ajudar a caminhar. Nós vamos caminhar com você. Nós vamos trilhar esse caminho juntos. Esse caminho que começa com a proteção social. Esse caminho que começa em perceber onde que o Estado está ausente, onde que o Estado está falhando. Por que a mãe não consegue trabalhar? O que falta para ela? Será que está faltando a vaga de creche? Será que falta a escola de tempo integral? Será que falta esta segurança? Será que falta o alimento? Será que a gente ainda tem aqui em São Paulo problema de insegurança alimentar? E nós temos. E aí o Estado precisa chegar, o Estado precisa se fazer presente, o Estado precisa abraçar, o Estado precisa garantir a proteção social. E só garantindo a proteção social é que a gente vai poder partir para a segunda etapa,
que é a etapa do desenvolvimento. Quantos talentos nós temos, quantas capacidades, vamos desenvolver esses talentos, vamos formar essa capacidade, vamos construir os incentivos financeiros para que as pessoas possam desenvolver as suas competências. E nós vamos fazer isso porque nós acreditamos nas pessoas, porque nós acreditamos que é possível, porque nós acreditamos que nós podemos dar mais passos. E quando a gente estiver desenvolvido, e quantos caminhos nós temos, né? Quantos caminhos, nós temos o Qualifica SP, nós estamos formando gente em tecnologia de informação, nós temos o Sistema S, nós temos o Paula Souza, nós temos o caminho da capacitação que está aí, rodando o Estado. Gente, é um negócio muito bacana. Cadê os prefeitos que já receberam as carretas aí? Tem prefeitos que já receberam. E quem não recebeu vai receber ainda, porque as carretas vão rodar o Estado todo. É muito bacana. Cursos de curta duração, cursos de 2 semanas que fazem a diferença. Aí chega um prefeito para a gente, como chegou o prefeito de Rafah, diz, poxa, eu tenho necessidade de soldador, está faltando soldador na minha cidade e eu não tenho. E a gente faz um curso de 2 semanas, a gente forma o soldador, a gente ficou com a carreta 2 semanas, formou 54 soldadores e os 54 soldadores saíram empregados. Os 54 saíram empregados. São Paulo pode mais, nós vamos fazer mais, porque a gente quer fazer a diferença. Eu creio nisso e eu tenho certeza que vocês creem também. Eu quero saber quem crê nisso. Não, está fraco. Vou perguntar de novo. Quem crê nisso? Então vamos embora. Que Deus abençoe o nosso estado de São Paulo. Sejam muito felizes. Muito obrigado por tudo. O coronel Carlos Augusto de Fácio Morgero transmitiu o cargo de chefe do Estado-Maior da 2ª Divisão de Exército para o coronel Henrique César Loyola Santos. A solenidade ocorreu no Espaço Cultural do Comando Militar do Sudeste, em São Paulo. Durante a solenidade, foi realizada a inauguração do retrato do coronel Morgero na Galeria dos Chefes do Estado-Maior da 2ª Divisão de Exército. As galerias foram instituídas com a finalidade de preservar parte da história e das tradições. Em seguida, autoridades civis e militares prestigiaram a solenidade de passagem de chefia. A cerimônia de passagem de chefia é um marco importante para o Exército. É um momento de reconhecimento do trabalho realizado e de expectativa para os novos desafios que se apresentam ao novo chefe do Estado-Maior da 2ª Divisão de Exército. Entrevista da semana. Hoje nós estamos no anexo do Palácio do Planalto, no gabinete do secretário Olavo Noleto, novo secretário do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável. É um prazer tê-lo conosco, secretário. Para mim é que é um prazer e uma honra estar com você aqui. Nós somos da bandeira de que os pequenos negócios é que movem o Brasil. Então, estar com você, estar aqui no programa, estar podendo falar para o seu público, é um prazer, uma alegria e é uma honra estar contigo. A honra é nossa, muito obrigado. O Conselho tem feito trabalhos, alguns silentes, que não vêm a público, mas sempre em prol do Brasil. Vamos comentar uns principais na sua avaliação, secretário? São trabalhos apaixonantes, eu tenho que confessar. E o próprio Conselho é algo apaixonante. O Brasil precisa saber que existe isso. A gente está num mundo em que a intolerância é muito grande. É verdade. O pensamento diferente se odeia. Aquele que pensa diferente é acusado de ser coisas horrorosas. E o Conselhão é o lugar em que todos os pensamentos diferentes estão aqui dentro e se respeitam. É verdade. Né? Apesar de ser divergentes, se respeitam. A diferença é a nossa riqueza. Isso. Então aqui você tem o com terra e o sem terra, você tem o industrial, o ambientalista, você tem o banqueiro e a CUT. Aqui todos os pensamentos diferentes se encontram para produzir coisa boa para o país. Produzir o quê? Propostas concretas, projetos, caminhos de negociação de temas complexos, que o Brasil fica anos discutindo como fazer e que aqui, no ambiente dos diferentes... É verdade. E eu falo, graças a Deus,
se fosse todo mundo pensando igualzinho, ia produzir o quê? Então, a diferença aqui é a nossa riqueza. Então, o Conselhão tem essa riqueza. E as propostas vêm. Então, você fala, olá, mas proposta de quê? Eu brinco em várias vezes que aqui, de reprodução de baleia a combustível de foguete, aparece de tudo. É verdade. Então, você tem que filtrar. Você tem que filtrar, porque aqui é um conselho da Presidência da República. Aqui a gente atende o chamado do Presidente da República para lidar com grandes questões, produzir grandes acordos, produzir projetos, propostas concretas. Vou pegar um exemplo. Por favor. Aqui, no Conselhão, se produziu toda uma estratégia do Plano Digital Brasil 2030+. Um conjunto de conselheiros, eles inclusive pediram que fosse criada essa comissão. Sim. Eles participavam da Comissão de Economia. Eles pediram para criar a Comissão de Inovação e Tecnologia. Sim. Esse grupo se reuniu, todos os grandes players do país, para entregar para o governo uma proposta concreta, entendendo que o governo precisava aumentar seu letramento digital, sua infraestrutura, uma política para data centers, para inteligência artificial, os impactos no mundo do trabalho, um mundo de coisas importantíssimas que vão impactar a vida de cada um de nós. Claro. E que isso precisava ter proposta concreta, porque não adianta a gente falar que isso é feio ou bonito. Tem que ter a solução. Tem Qual o que ter a caminho da solução. solução? E o grupo produziu, entregou para o governo, né? O governo criou a CIT Digital agora, que vai tomar posse. Essa CIT Digital é o quê? É mais uma coisa que os conselheiros produziram. Olha, tem que ter um ambiente de governança, porque num governo nacional do tamanho do Brasil, você tem várias frentes de trabalho sobre a questão digital. Tem. Então, uma das coisas que eles identificaram é, olha, nós precisamos ter uma governança unificada. Você tem as frentes de trabalho, mas você tem uma orientação política estratégica das políticas públicas. Então, esse é um exemplo. O Acredita. Esse exemplo é uma pergunta que nós recebemos lá do Rio de Janeiro. O que é o Acredita? Então, o Acredita é um conjunto de medidas e de caminhos para as pessoas, os pequenos empresários, poderem captar recursos para o seu negócio, substituir a dívida, melhorar o seu perfil econômico-financeiro na instituição bancária. Tem muita gente pendurada no banco pagando um juro altíssimo. Tem. E que, por exemplo, através do Acredita, ela vai poder sair daquele empréstimo para ir para um outro empréstimo muito mais barato, que o juro é muito mais barato, para ela não ficar eternamente presa em juros altos. Que isso é importantíssimo. Aliás, isso foi uma sugestão do Comitê Temático de Finanças. Nesse Comitê de Finanças, isso já era um debate. Sim. Aí o presidente Lula pediu Sim. que a gente trabalhasse na coisa do spread bancário. Porque o presidente é muito irritado com esse negócio de que o spread bancário é muito alto. Então, além dos juros altos, ainda tem o juro em cima do juro, que é o que o banco pratica com você, comigo, com as pessoas em casa. É verdade. Que é essa gordura, que a gente chama de spread bancário. Então, todos nós, a gente fala contra o spread bancário, mas precisava ter proposta concreta. Como é que faz para baixar? Sim, então, claro. O presidente Lula chamou, inclusive, os bancos, falou, olha, eu quero abaixar o spread bancário. Como é que nós vamos abaixar o spread bancário? Ah, tem 1000 dificuldades. Me botem no papel quais são as dificuldades, quais são os problemas. Criou-se, então, o GT do spread bancário. Esse GT do spread bancário está na fase final para entregar para o presidente um conjunto de 40 propostas, mas algumas delas já estão andando. Então, o Acredita nasce nesse ambiente da discussão do spread bancário. Que é importantíssimo. Fundamental para o país. Sim. O ministro Haddad, a equipe dele, foi maravilhosa, um debate de altíssima qualidade, conduziram o processo com maestria e nasceu esse processo do Acredita. Então, o principal do Acredita, você tem uma dívida grande no banco, está pagando um juro lá de antigamente, olha, você tem um outro banco te oferecendo o mesmo dinheiro por um juro lá embaixo. Você vai migrar. Que é importantíssimo. Exatamente. Você dá sobrevida às empresas, você mantém emprego, você mantém oportunidade, mantém o mercado. Aliás, uma grande medida. Parabéns pelo trabalho do Conselhão. Para e, você, claro, que é nosso conselheiro, e conjunto de conselheiros maravilhosos que acreditam.
Com muita honra, né? Com muita honra. Então, Muito obrigado. ter vocês participando desse esforço coletivo, que não é o esforço do presidente Lula, é o esforço do país. Sim, claro. Então nós estamos fazendo aqui uma junção de esforços pensando no país. É isso que o mundo da política precisa compreender, que as pessoas em casa precisam compreender. A gente não tem que ser contra um governo porque não votou nele. A gente tem que ser a favor do país. Isso. Então, se a proposta é boa, vamos trabalhar nela, vamos entregar, vamos fazer dar certo. E esse é o espírito do Conselhão, e por isso o presidente Lula criou o Conselhão. E o Conselhão é um exemplo vivo de que é possível fazer. E não é a primeira vez que o presidente Lula criou o Conselhão. Ele criou no primeiro governo, ele criou no segundo governo, e agora ele reedita o Conselhão. Agora, no início do mandato dele, ele reeditou o Conselhão. Ou seja, ele acredita no diálogo, na negociação dos diferentes dentro de sugestões para avaliação do presidente. E vai nascer muita coisa boa, viu? Esse é o seu papel como secretário aqui de segurar. Quantos membros tem o Conselhão hoje? São 249 conselheiros e conselheiras, né? Do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro, de todas as regiões do país, diversos setores da economia, da vida, das pessoas, do trabalho, do mundo do trabalho, sindical, que eu falei, com terra e sem terra. Empresarial, tem tudo. Todo mundo. As mentes brilhantes desse país, eu estou aqui com uma delas. Não, por favor. Então são pessoas que têm uma história gigantesca, uma capacidade de contribuição gigantesca e respeito. Vocês são conselheiros pelo que vocês podem nos entregar de contribuição intelectual, de produção, de propostas concretas, mas junto com isso vem a história de vocês, claro. Vem a credibilidade de vocês. Sim. Então, os conselheiros e conselheiras são respeitados nos seus meios. É verdade. Nos seus meios. E isso é que faz a riqueza do Conselhão. Eu tenho certeza que para esse próximo período, muita coisa boa também vai chegar, porque esse grupo é maravilhoso e tem um trabalho interessantíssimo. Claro. Eu estou aprendendo muito aqui no Conselhão. Não, por favor. Está contribuindo muito na organização e na execução. Porque se não houver a coordenação, o senhor como secretário, para juntar tudo isso e levar ao senhor presidente, a coisa não anda. E o senhor está fazendo todo mundo trabalhar aqui, mais do que nunca. Né? Estão trabalhando e muito. Agora, os grandes desafios estão colocados. Claro que existem coisas que ainda não podem ser reveladas, que são trabalhos internos de comissão, que serão submetidos ao senhor presidente Lula. Agora, dentro desse novo cenário, qual o grande desafio na sua gestão que está assumindo agora? Primeiro, aumentar a capacidade de debate de um projeto de país. Sim. Então, foram abertas 55 frentes de trabalho aqui no Conselhão. Foi. Cada coisa mais linda, mais maravilhosa, como Sim. essa do Acredita, do GT do Spread, Sim. a Política Nacional de Primeira Infância, o Brasil Digital 2030+. Cada coisa dessa é uma frente de trabalho. Sim. Gigantesca. Muito. Agora, a gente quer pegar tudo isso e produzir algo que seja a nossa proposta de futuro para o país. Então, dialogando com coisas que já existem no governo, como a Estratégia Brasil 2050, que é coordenada pelo Ministério do Planejamento, a gente quer produzir duas grandes contribuições. Uma para o Brasil 2050, que tem todo um acúmulo de estudos sobre o futuro do Brasil, Sim. e a outra é, a partir dessa contribuição para o Brasil 2050, um conjunto de textos que são contribuições de vocês para o que eu estou chamando de pilares de um projeto de país. Sim. Então, independente de quem está no governo nos próximos 10, 20 anos, aqui em 2025, um conjunto de conselheiros que são mentes brilhantes do Brasil, Sim. produziram orientações. Sim. O que nós queremos na questão climática? O que nós queremos na questão da inteligência artificial? O que nós queremos como estratégia para a micro e pequena empresa? Como é que nós entendemos que tem que ser o sistema econômico financeiro brasileiro? Como é que nós vamos disputar com os setores agrícolas mundo afora? Como nós, Brasil, nos comportamos no futuro para a gente vencer, sobreviver, gerar emprego, gerar renda para os brasileiros e brasileiras?
Secretário, nós infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Convidar as pessoas para participar do debate da COP. Não é lá na COP, é agora, nesse semestre. O Brasil está recebendo a COP. A gente faz a nossa parte, diminuindo o desmatamento, reduzindo o impacto em mudanças climáticas, muitas políticas. Sim. Agora o mundo tem que fazer a sua parte. Claro. E o presidente Lula está chamando a atenção dos líderes mundiais para cada um fazer a sua parte. Os países ricos pagarem a conta. Então eu quero chamar as pessoas para participar do debate da COP. Esse é o debate que impacta a micro e pequena empresa diretamente, porque um conjunto de coisas vai afetar a sua vida, no crédito, no emprego, na empregabilidade, na tecnologia. Tudo isso é debate da COP de mudança climática. Então, vem com a gente, participa, porque isso vai fazer a diferença para a gente vencer essa agenda fortíssima do tema da mudança climática que a gente está liderando agora. Secretário Noleto, nós queremos agradecer muito o seu brilhantismo, a transmissão do conhecimento acumulado e até alguns segredos do que está tramitando dentro do Conselhão para que toda a sociedade possa participar. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Se você quer ver outros grandes nomes, nos envie sugestões no Instagram. Ou se quiser nos enviar uma opinião e o que podemos melhorar, e até mesmo seus momentos favoritos do programa, nos siga e acompanhe o SIMP.